Bom dia. Vamos começar a aula hoje com a apresentação de um monitor adicional. Então, além da Érica, nós vamos ter o Antônio que vai nos ajudar a partir de hoje nas próximas aulas, tá bom? E a gente vai começar a aula hoje mostrando o exercício que nós fizemos há 15 dias atrás, aquele de inoculação, de postulados de Koch, vocês lembram, né? Na semana passada a gente só conseguiu trazer o resultado das laranjas, mas vocês tinham feito várias inoculações cujos sintomas não haviam ainda aparecido na semana passada, mas passados 15 dias, decorridos 15 dias, os sintomas apareceram. Então, o primeiro resultado refere-se àquela inoculação demonstrativa que nós fizemos para vocês de um patógeno biotrófico, um patógeno que não dá para cultivar em meio de cultura, só cresce no hospedeiro. Esse patógeno era um fungo, causa uma doença chamada ferrugem, e o que nós fizemos é que nós retiramos esse patógeno diretamente de plantas doentes, já que não dá para cultivá-lo, né, em meio de cultura, retiramos os esporos dessas plantas doentes, fizemos uma suspensão de esporos, fizemos uma aspersão em plantas sadias, imitando uma dispersão por chuva, né? Então no campo a água viria na planta doente, coleta os esporos, respinga para plantas sadias e mantivemos essas plantas numa condição favorável de temperatura e ambiente e umidade, ou seja, uma umidade bem alta, um ambiente saturado de umidade, a gente chama isso de câmara úmida, um saco plástico umedecido, ficou 24 horas lá. O objetivo dessa câmara úmida é permitir que o fungo germine, que o esporo absorva a água, germine e penetre na planta. Então, isso foi muito bem sucedido, nós fizemos em uma única planta e o resultado está aqui. Eu vou passar balcão por balcão, vocês podem ver o início das lesões se formando na face inferior da folha. Vocês estão vendo que ela está toda amarelinha, a folha normal é verde, cada um desses pontos amarelos é uma lesão, ou seja, a concentração de inóculo estava bem elevada, vocês estão vendo que ficou tudo amarelinho, e esse patógeno está crescendo, então aqui no interior dessa folha, emitindo austório, se alimentando e esporulando. O que vocês estão vendo aqui amarelo são os sinais do patógeno. Então esse tempo de 15 dias foi suficiente para colonizar, para colonização e reprodução do inóculo. Vocês estão vendo que está reproduzindo bem, né? Então a condição foi bem favorável, está havendo uma boa produção de inóculo, reproduzimos a doença original, tá? Então o nosso objetivo era justamente esse, reprodução dos sintomas, e o objetivo foi atendido. Alguma dúvida dessa inoculação de ferrugem? Tudo bem? O outro exercício já foram inoculações que vocês fizeram, né? A próxima inoculação, vocês fizeram sobre couve. Então, vocês já tinham isolado o patógeno. Depois que vocês isolaram o patógeno em meio de cultura, nós fizemos uma suspensão dessa bactéria, Xanthomonas, em água. E aí a gente também tentou imitar as condições de campo, já que essa bactéria penetra por ferimento ou por hidatódio, ela gosta muito de penetrar por hidatódio ou ferimento. Então nós fizemos duas inoculações, numa delas vocês pegaram uma tesoura, imergiram a tesoura na suspensão bacteriana e cortaram a folha, e na outra vocês aspergiram a suspensão da bactéria em plantas sadias. A pulverização ainda não mostrou resultado, as plantas estão lá bonitinhas, mas aquela inoculação feita por ferimentos, essa funcionou, e nós vamos distribuir para vocês. O Antônio e a Érica vão distribuir o resultado para vocês, e vocês vão comparar com a nossa testemunha. Essa aqui, ela foi ferida, nós também cortamos a folha, só que cortamos a folha com
uma tesoura limpa, tá certo? Só para a gente ver como é que é o aspecto de uma folha cortada. E agora o Antônio e a Érica vão distribuir os vasinhos para vocês verem os sintomas. Aqui é o balcão 1, os sintomas que vocês obtiveram. Então aqui vocês vejam que onde vocês fizeram a incisão com a tesoura, que foi aqui, a bactéria penetrou e começou aqui também, começou a causar aquele sintoma de necrose, clorose, invadindo a folha, como naquela que a gente tinha, daquela que a gente tinha isolado originalmente. Então, quando ela recebeu o inóculo da bactéria, o sintoma é bem diferente, né? Então, aqui para vocês verem sintomatologia. Então, aqui também, comparado com a testemunha, né? Quando a gente corta, ela só cicatriza, não acontece nada. Bem diferente de quando a gente coloca a bactéria, né? Aqui é um corte com uma tesoura sem inóculo. Então, aqui cicatrizou e ficou por isso mesmo, a planta cresceu normal, bem diferente dessa necrose que vocês tiveram aí na borda das plantas. Tudo bem? Diga. Essa lesão ficou só localizada antes do feito do corte? Essa lesão, você vê que onde ela fez o corte, a bactéria entrou. Então, ela começa ao redor do corte. Então vocês vejam, a bactéria ela foi penetrando, onde o corte foi feito, ela já necrosou, a bactéria continua penetrando, tem um halo amarelo em volta, esse halo é onde a bactéria está, e essa bactéria chega no xilema, desculpe-me. Ela ainda não está, ela ainda está localizada na folha, mas ela está avançando, tá? Então ela está, onde a bactéria está atualmente é nessa região amarelada. Se a gente tivesse que isolá-la, a gente pegaria de novo do bordo do amarelo com o verde, tá? Então ela está avançando pelo ferimento para o interior do limbo. Oi? Então ela está perguntando se em condição de campo a planta não se recupera, é isso não? Demorou uns 15 dias para o sintoma aparecer, demorou uns 15 dias. Então, oi? Se fosse uma couve-flor que forma uma cabeça, se a infecção ocorrer depois que a cabeça formou, é capaz que a cabeça se forme e essa interferência na fotossíntese não cause dano. Se a infecção for lá no início, isso já causa uma interferência na fotossíntese que diminui a transmissão de fotoassimilados para a cabeça da couve. Então, você vai ter uma couve-flor menorzinha, né? Então, a cabeça vai ficar menor. Então, tudo depende da época da infecção e da intensidade também, né? Se tiver uma quantidade de inóculo muito grande, que pega muitas folhas, aí a cabeça nem forma, pode nem se formar. Então, depende muito da época de ocorrência da infecção. Mais dúvidas? Tudo bem? Então, aqui é um patógeno necrotrófico, né? A gente cultiva em meio de cultura e, como vocês veem, os sintomas também são bem necróticos, né? Está bem clara a necrose a partir da invasão patogênica. E o último material que nós já vamos distribuir para vocês também é uma inoculação que é de um vírus. Então, vocês inocularam o vírus do mosaico na abobrinha. Esse exercício vocês já tinham feito na microbiologia, nós repetimos. Então, novamente, trata-se de um patógeno biotrófico, o vírus vive no interior das células do hospedeiro, ele precisa da célula do hospedeiro para se replicar, então a gente não tem como cultivá-lo em meio de cultura. Então, o que nós fizemos para extrair o vírus do interior das células do hospedeiro, nós fizemos um macerado, maceramos essa folha com tampão. Nesse macerado, o vírus ficou livre na suspensão do macerado. E aí, para imitar os microferimentos feitos pelos pulgões, que é quem transmite o vírus, né, os insetos que transmitem o vírus, para imitar aquele ferimento do aparelho bucal do pulgão, nós passamos uma rocha bem fina e bem dura, né, que é um pó de rocha, pó de carborundum. Fizemos um atrito, criamos uns ferimentos, injúrias nas folhas cotiledonares e colocamos a suspensão por cima dessa injúria. Então, vocês vão ver uma abobrinha que foi plantada junto
das que vocês inocularam na mesma época, como é que seria uma planta sadia e como é que está a planta de vocês. Então as folhas, vocês estão vendo que é o menor número de folhas, a folha está menor e ela está com esse aspecto de mosaico, verde, não é bem verde, está meio verde, meio amarelo, bem diferente da sadia. Então é sempre bom a gente comparar a inoculada com a sadia. Então vocês vejam na minha mão aqui a sadia com folhas grandes, verdes, bem desenvolvidas, e o número de folhas na de vocês é menor. As folhas novas já estão meio encarquilhadas, não estão completamente expandidas, verde e amarela. Então esse é o sintoma típico do mosaico, de vocês também. As folhas elas estão com aspecto, essa é a sadia, né? E ali elas estão com aquele aspecto bem de mosaico, verde entremeado com amarelo. Então esse é o principal sintoma da doença, é esse encarquilhamento, redução no tamanho das plantas, redução na área foliar, e isso vai ter uma consequência na produção. O vírus vai, inclusive, para a abóbora e deforma o fruto de abobrinha. Então é bem diferente uma folha sadia dessas folhas que foram inoculadas e que estão com os vírus, né? Então vocês veem que a folha está um pouco encarquilhada, está com mosaico, tamanho menor e deformada. Tudo bem? Então isso aqui eram resultados daqueles postulados de Koch, nos quais nós tentamos reproduzir a doença, inoculando plantas sadias com um inóculo isolado ou retirado de plantas doentes. Tá bom? Então todas as inoculações funcionaram bem, e com isso a gente vai encerrar o assunto postulado de Koch. Se alguém tiver uma dúvida, pode fazer agora, que nós não vamos voltar mais nesse assunto. Tá. A rapidez de ação do patógeno pode interferir na resposta de um tipo de resistência da planta? Então, é um pouco o contrário. A rapidez da planta é que interfere com o patógeno. Em princípio, as plantas elas têm no seu genoma capacidade de produzir substâncias que impedem que o patógeno progrida. A rapidez com que esses genes são ativados é que faz com que uma planta seja resistente ou não. Então, aquelas que respondem rápido conseguem conter o patógeno. Aquelas que respondem muito devagar não conseguem mais, porque o patógeno se reproduz, e uma vez que ele já colonizou, não tem muito como segurar, né? Então, é mais ou menos assim. É claro que tem patógenos que são mais lentos, induzem doenças, os sintomas aparecem mais lentamente, mas isso faz parte do quadro sintomatológico. Então, aquela doença HLB dos citros demora 6 meses para aparecer o sintoma. Nem por isso ela é menos importante, porque ela, de repente, depois que aparece o sintoma, a árvore definha e acaba com a árvore. Então, o patógeno tem fastidiosos, né, patógenos que demoram, a doença aparece devagar. Patógenos que crescem rápido, o sintoma aparece rápido. Mas a resistência está mais ligada à rapidez de resposta da planta do que propriamente do patógeno. Tá bom? Bom, então nós vamos passar para a aula de hoje. E o nosso assunto continua em diagnose de doenças de plantas, usando aquele critério, aquela classificação de McNeil que nós vimos na aula passada, aquela classificação que agrupa as doenças de planta em 6 importantes categorias. Na aula passada a gente viu a primeira categoria, que era podridões de órgãos de reserva, primeira doença, que era justamente de patógenos que interferiam no tecido de armazenamento das plantas. Na aula de hoje, nós vamos ver 3 grupos daqueles de McNeil, grupos 2, 3 e 4, e esse assunto dos grupos 2, 3 e 4 está nesses capítulos do Manual de Fitopatologia. Bom, então vamos entrar no assunto da aula hoje, lembrando que a gente está fazendo diagnose de doenças de plantas baseado naquele critério de McNeil, que divide as doenças de acordo com o processo fisiológico interferido na planta. Então, dependendo do processo fisiológico do hospedeiro interferido pelo patógeno, ele dividiu as doenças em 6 grupos. Primeiro grupo de doenças são essas podridões de órgão de reserva. O patógeno interfere no armazenamento de nutrientes pela planta.
O grupo 2 é um grupo de doenças chamado danos em plântulas, ou dumping off em inglês, é muito comum essa terminologia. São patógenos que interferem naqueles tecidos jovens que qualquer semente produz, caulículo, radícula. Então, patógenos que interferem nesses processos fisiológicos, independentemente do hospedeiro. O grupo 3, que são as podridões radiculares e de colo, que são causadas por patógenos que interferem na absorção de água pela planta. E o grupo 4, que são as murchas vasculares, que são patógenos que interferem na translocação da água pelo xilema das plantas. Então, aqueles patógenos que habitam xilema. E a aula de hoje, ela vai agrupar os 3 aqui. Vocês têm uma ideia da razão pela qual nós agrupamos esses 3 numa aula só? Por que a gente vai tratar os 3 grupos em uma aula só? O que eles têm em comum? Qual que é o elo de ligação entre danos em plântulas, podridões de raízes e colo e murchas vasculares? Do ponto de vista do patógeno, qual é o elo de ligação? Do ponto de vista do patógeno, que tipo de patógeno que causa essas doenças aqui? Oi? Tem bactéria e tem fungo. Não é pela... Bom, você vai ver que dentro de cada um deles é um grupinho, mesmo grupo, né? E alguns fungos podem até ser parecidos aqui. Mas por quê? Onde que... Oi? Vejam, os que afetam os vasos, que habitam o xilema mesmo, são só os causadores de murcha. Esses habitam o xilema. Os outros acabam interferindo porque corta a raiz, o xilema não funciona, mas porque a raiz deixou de funcionar. Então, mais ou menos, o da raiz não habita o vaso. E o de podridão de plântula também não, ele só não deixa a plântula crescer. O que será que eles têm em comum? Outra coisa que eles têm em comum, esses 3. Onde é que eles vivem? Onde habitam esses patógenos? Oi? Eles não são necrotróficos. Será que eles não são necrotróficos? Lembra, eu falei que a agressividade, ela cresce aqui, a maior agressividade é lá em cima. Lembra da aula passada que destruía tudo? Então são necrotróficos, mas habitam, alguém falou, o solo, habitam o solo. Então a razão pela qual nós agrupamos essas 3 categorias numa aula é porque todos os patógenos que causam danos nos tecidos jovens, podridão de raiz e murcha vascular são habitantes do solo. E, como habitantes do solo, eles causam infecção via raiz ou colo. Tá? Então, eles são patógenos que habitam o solo, infectam a planta pela raiz, ou que está se formando, ou que já se formou, ou pelo colo da planta. Alguns necrosam a raiz, e aí a planta murcha. Outros se instalam no xilema, e aí a planta murcha. Mas um está instalado no xilema e outro está causando podridão radicular. Tá? Que tipo de sintoma a gente vê quando a gente olha no campo? Como é que são os sintomas causados por essas doenças? Como é que vocês acham que a gente enxerga o sintoma no campo? Já que o patógeno está no solo e o sintoma primário está lá embaixo também, né? Como é que a gente identifica uma doença desse tipo no campo? Murcha da planta. Então, de modo geral, se a planta já está formada, a planta murcha. Então, murcha tipicamente. Que mais? Que mais que pode acontecer? Aqui, por exemplo, patógenos que atacam a radícula. Como é que a gente enxerga isso? Um plantio. Faço o plantio e tem lá um monte de patógeno que ataca a radícula. Um subdesenvolvimento da planta ou até uma falha. Você tem plantas que germinam, de repente falha, um monte de plantas sem germinar. Ou uma germina pouquinho, depois germina bem. Então a gente tem subdesenvolvimento ou não germinação de planta. E normalmente, como eles habitam solo, esses sintomas, veja, o patógeno que habita o solo, ele não tem capacidade de dispersão pelo ar, tá certo? Ele está lá no solo. Então, de modo geral, ele vai crescendo a partir do ponto onde ele mora para as plantas vizinhas
E os sintomas aparecem no que a gente chama de reboleira, ou seja, são a planta e a planta vizinha dela. Então, quando a gente vê um sintoma desse tipo no campo, normalmente a gente vai andando no campo, tem uma planta doente, as vizinhas também estão. Depois fica todo mundo sadio. Não é ao acaso, não é uma distribuição casualizada no campo. Então, esses 3 grupos de doença têm como sintomas reflexo, na parte aérea, murcha, subdesenvolvimento, às vezes até necrose de parte aérea, e os sintomas primários, aquele sintoma onde o patógeno está, se eu tiver que fazer isolamento do patógeno, eu tenho que ir onde ele está. O sintoma primário está na raiz ou no xilema, tá certo? Então, o sintoma primário raramente a gente enxerga. Sintoma primário, quando a gente vai no campo, a gente não vê o sintoma primário, o que a gente vê é sintoma reflexo. Sintoma de falta d'água, subdesenvolvimento, até necrose de parte aérea. Agora, se a gente lembrar um pouco da microbiologia, vejam, são patógenos que habitam o solo, né? Eu falei que eles não têm dispersão pelo ar, não dispersa pelo ar. Muitos patógenos, por não dispersar pelo ar, porque eles habitam o solo, nem forma esporo. Tem patógeno aqui que não tem esporo, aliás, vários. Forma estrutura de resistência, mas não esporo para ser disperso pelo ar. Além desses que não formam esporo, que só crescem por micélio, formam estrutura de resistência, tem um outro grupo que é bom para se dispersar por um outro meio no solo. Que, por onde pode se dispersar esses patógenos dentro do solo, que não o ar? Pela água. E quem que é bem transportado pela água? Vocês lembrarem da microbiologia, que tipo de patógeno é bem transportado pela água? Oi? Bactéria, patógeno que tem flagelo. Bactéria, quem mais que tem flagelo? Homicetos, ou todos aqueles que têm aqueles esporos chamados zoósporos, zoo que vem de animal, porque se movimenta. Então, a gente vai ver que os patógenos que estão envolvidos aqui nessas 3 doenças são patógenos que não formam esporos de dispersão aérea, mas que formam esporos para dispersão pela água. Então, nós temos bactérias e temos bastantes representantes do grupo dos homicetos. Uma outra característica importante é que quando se esse patógeno não se dispersa pelo ar, não forma esporo, os sinais, eles são raramente visíveis. Aquilo que a gente viu na uva, que tem sinais, esporos que vão ser dispersos, a gente coleta o fungo diretamente da folha da uva e faz a diagnose, a gente não vai conseguir fazer aqui. Porque os sinais são raramente visíveis, a planta está podre, tem lá um micélio. Então, a diagnose é muito dificultada desse ponto de vista, porque eu não consigo pegar uma planta, olhar para ela e falar, isso aqui é murcha de fusário, porque eu não vejo fusário. O fusário está lá no meio do xilema. Então, para a gente chegar à diagnose, nós precisamos coletar a área doente, isolar o patógeno e enxergar esse patógeno no microscópio. E eu estou falando isso porque na aula de hoje eu vou mostrar para vocês plantas doentes, nós temos várias plantas doentes aqui, mas a gente não vai coletar o patógeno das plantas doentes. Nós isolamos o patógeno para vocês e vamos dar uma plaquinha para vocês com o patógeno isolado das plantas doentes, porque não adianta tirar aqui a raiz que a gente não vai enxergá-la. Tudo bem? Então, o que esses grupos têm em comum são causados por patógenos habitantes do solo, sintomas aparecem em reboleira em função dos patógenos habitarem o solo, a maioria dos agentes causais se dispersam bem pela água, a maioria, há exceções, claro, e os sintomas reflexos são murcha, subdesenvolvimento, falta de desenvolvimento. Tá? Alguma dúvida até aqui? Então, nós vamos dividir a aula assim, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre doenças do grupo 2, falar sintomas, falar os agentes causais, em seguida do grupo 3, sintomas, agentes causais, e aí vocês vão fazer uma diagnose. A gente vai distribuir o livro e tal, vocês vão fazer a diagnose. Depois, eu vou falar sobre sintomas do grupo 4, e aí vocês vão fazer a diagnose, tá bom?
Então vamos começar com doenças do grupo 2, danos em plântulas ou dumping off. Então no caso dessas doenças, o patógeno está no solo, ele ataca a radícula da planta, a semente germina, ele consegue necrosar essa radícula e aí não se forma nem o cotilédone. E o que a gente vê são falhas na semeadura, né? Então numa reboleira, onde está o patógeno, não há germinação. Outra possibilidade é que a radícula consiga escapar do ataque, mas quando se forma o caulículo, aí sim o patógeno vem, infecta o caulículo e a planta tomba. E aí, de novo, a gente vê uma plantinha tombada e a planta não cresce, também em reboleira. Então, nesse caso, os principais agentes causais são os 2 homicetos mais comuns, né, que a gente tem como agentes causais de doenças de plantas, o Pythium e a Phytophthora. Ambos produzem zoósporo, ou seja, ambos se dispersam bem pela água, né, adaptados para o solo. E um outro fungo, que é um fungo que não produz esporo, ele só produz micélio, só tem hifa. Quando a gente olha, só vê hifa. Só que a hifa dele é uma hifa resistente ao ataque de antagônicos, né? Já que ele vive no solo, é uma hifa bem melanizada, é uma hifa marrom, grossa, parede larga. Então, quando a gente faz a lâmina, ela é uma hifa diferente das que a gente está acostumado a ver. Ela é maior, conspícua, salta aos olhos, bem marrom, e com esse marrom vem do acúmulo de melanina. E a gente vê que na hora do fungo se ramificar, ele forma um ângulo de 90 graus ali. É isso que dá a característica de diagnose desse patógeno, que se chama Rhizoctone. Então, esses 3 são os principais patógenos desse grupo. Todos eles são necrotróficos. São um pouquinho mais evoluídos que aqueles do grupo 1, que aqueles lá são quase saprófitas, né? Esses aí são parasitas. São favorecidos pela água livre, evidentemente, né, para se dispersar. Podem penetrar por ferimento, como todo fungo, mas também podem penetrar diretamente via tecido jovem, porque ele consegue destruir um tecido não suberificado, caulícula, radícula, não tem caulícula e radícula, não tem suberino. E muitos sobrevivem no solo graças a estruturas especiais de resistência. Se vocês lembrarem da microbiologia também, os fungos podem formar umas células que têm a parede bem aumentada, que são os clamidósporos, ou podem enovelar a hifa. Enovela, enovela, e forma aquela estrutura chamada escleródio. São estruturas que fazem com que o patógeno resista à ausência do hospedeiro no solo. Então, sintomatologia, sintoma em reboleira, parte aérea morta ou ausente, e se a gente for retirar, a gente não vê nada, tem que tirar, fazer um isolamento para achar o patógeno. E do grupo 3 não é muito diferente, vejam. Doenças do grupo 3 são podridões radiculares e de colo, também causados por patógenos que habitam o solo, só que pegam a planta num estágio um pouquinho mais avançado. Então a plântula se formou, aí a raiz é infectada e aí a gente tem sintomas que podem variar de murcha e morte de parte aérea, de uma necrose da parte aérea, e tudo isso vem da podridão radicular. Existem doenças, nós trouxemos aqui uns exemplares para vocês, no caso da batata, uma doença causada por uma bactéria, que ao invés de entrar pela raiz, ela entra pelo colo, aquela região que está em contato, o talo está em contato com o solo. Quando faz a amontoa da batata, do solo para a batata tuberificar, formar os tubérculos, a bactéria penetra e causa uma sintomatologia. O nome da doença é canela preta, porque bem a parte de baixo da batata fica bem escurecida, fica negra. É uma doença causada por uma bactéria, ela vai subindo, veja um sintoma reflexo. Isso aqui é sintoma desses tecidos vasculares completamente colonizados pela bactéria. E à medida que ela progride, que a doença avança, vai piorando a situação da batata, né? Então aqui a gente vê uma situação em que está todo o talo já necrosado,
Ele é chamado também de talo oco. Se vocês puserem a mão aqui, ele está completamente destruído, disforme. E aí a planta cai, evidentemente. E se essa bactéria for para o tubérculo, aí é que vem o grande prejuízo, que é essa podridão de tubérculo. Então, os agentes causais, voltou a Rhizoctonia, que é aquele fungo que não forma esporos. Aqui a gente tem uma bactéria, que também se dispersa pela água, Pectobacterium. E apareceu mais um aqui, que é um outro fungo muito comum no solo, chamado Sclerotium. E esse nome também se deve a essas estruturas que ele forma, que são estruturas macroscópicas, a gente enxerga, a gente põe a mão, segura, que são os escleródios, esses enovelados de hifa que servem para o fungo resistir à ação de antagônicos, antagonistas. Também não forma conídeo, não forma esporo. Então, nenhum desses dois fungos forma esporo de dispersão aérea. E as características são muito similares às do grupo 2, ou seja, os patógenos são necrotróficos, favorecidos por água no solo, penetram diretamente ou por ferimento, são um pouquinho mais específicos que o do grupo 2. Os do grupo 2 atacam qualquer plântula. Esses daqui, um patógeno que ataca o feijão é especializado em feijão, não ataca outra, por exemplo, o Fusarium, o Solane, ataca feijoeiro e não outras plantas. Mas são características similares. Veja, eu vou voltar aqui para o 1, a gente tinha Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, e no 2 a gente tem de novo Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia e outros, tá? Com as mesmas características. Bom, para controlar essas doenças, o que a gente precisa fazer? Como é que controla essas doenças? O que vocês acham? Como é que a gente consegue controlar essas doenças? Quem tem alguma ideia? Na hora do plantio, antes do plantio, fala. Fazer solarização do solo antes de implantar a cultura. Com a solarização a gente aquece o solo, né? Ele fica um mês com plástico transparente lá, a temperatura sobe, baixa, pasteuriza o solo, mata uma parte desses patógenos. É uma boa solução. Então, antes de implantar, vamos garantir que a gente acabe com os patógenos, solariza. Dá para fazer isso em área pequena, né? Não dá para fazer em área muito grande. Com o que a gente pode complementar a solarização? Porque não adianta eu solarizar se eu levar o patógeno para lá, né? Oi? Fungicidas protetores aonde que eu ponho esses fungicidas? No suco é um problema, viu? Fungicida no suco é um problema porque ele lixivia, vai para o lençol freático, é praticamente proibido a gente passar fungicida. Com quem viria esse patógeno? Com a semente. Então, o que eu ponho fungicida é na semente. Tá? Em vez de fazer a fungicida no solo, se a gente garantir essa solarização, eu trago uma semente tratada, uma muda idônea para não instalar. E do ponto de vista ambiental, o que a gente faz para desfavorecer que as doenças se desenvolvam? Oi? Pode fazer rotação de culturas que desfavorece o patógeno, né? Porque eu não mantenho hospedeiros o tempo todo. O que mais que eu faço? Drenar o solo para não ficar ali? Drenar o solo, não posso ter encharcamento. Então, basicamente, é isso que a gente faz. A gente escolhe um local livre, se tiver. Se não tiver, a gente tenta tratar esse solo com solarização, com vapor. A gente trata as sementes e a gente controla a irrigação. Tá? Então, essas são as medidas gerais de controle para evitar esse grupo de doenças.